Querido Padre Alain, queridos diáconos, queridos irmãos das mais diferentes comunidades desta paróquia ou de outras paróquias que vieram participar conosco da graça daquilo que hoje nós estamos realizando, que é celebrar, além do quinto domingo da Quaresma, também a memória de São José de Anchieta. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, Jesus era um homem que não se cansava. Aliás, em alguns momentos até que Jesus se cansou. Mas eu estou falando de um outro sentimento. Era um homem que não se cansava de fazer o bem. Era um homem que não se cansava de ir por todas as aldeias pregando o bem, falando dessa novidade que o Pai lhe havia revelado ao coração e que ele queria fazer chegar ao coração também dos outros homens e das outras mulheres. Jesus ia de canto em canto, de cidade em cidade, de vila em vila, de bairro em bairro, de pessoa em pessoa, falando da graça e da alegria dessa vida nova, daqueles que eram capazes de entender que o Messias já estava presente, que a sua vida já estava ali, no meio das pessoas, e que ele não desejava outra coisa senão que as pessoas tivessem vida, e vida em abundância, através do abraçar desse novo reino, dessa nova alegria. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus andava por todos os lugares, é verdade, pregando. Mas Jesus, como acontece conosco, também tinha algumas necessidades. E talvez a grande necessidade de Jesus era parar, era conversar com os seus amigos, era jogar papo fora, como a gente costuma dizer. E às vezes, olhando a grande pregação de Jesus, nós temos a impressão de que Jesus não tinha tempo para parar, para conversar com os outros, para conversar sobre as grandes realidades e ao mesmo tempo sobre as realidades pessoais, aquilo que ele trazia no coração. Sim, Jesus tinha amigos, e nós conhecemos alguns desses amigos. Quando Jesus queria rezar, por exemplo, ou queria falar alguma coisa mais importante, ou um grande segredo, não é, que nem todo mundo podia compreender, ele chamava 3 amigos mais próximos. Era Pedro, era Tiago, era João. Ele tinha 12 apóstolos, ele tinha muitos discípulos, ele tinha muitas pessoas que estavam ao seu lado. Mas na hora do grande segredo, da revelação daquilo que ele trazia no coração, eram esses 3 homens que Jesus convidava para revelar, não é, aquilo que a gente só fala com as pessoas mais próximas. Mas Jesus também tinha 3 amigos particulares, pessoas que ele amava do mais profundo do coração. Era Lázaro, era sua irmã Marta e era a irmã de Lázaro, também chamada Maria. Eram 3 amigos do peito. Não é porque a gente tem pessoas que a gente, não é que a gente ame mais do que as outras, outra vez talvez ame mesmo, mas é gente que a gente olha e gosta por gostar. É gente que a gente sabe que a gente pode revelar o coração. É gente que vai nos acolher bem. É gente que vai sorrir com as nossas alegrias e chorar com as nossas tristezas. E ali estava uma casa onde Jesus se sentia profundamente acolhido. Pois bem, Jesus estava pregando. Ele havia saído de Betânia, que era um local, né, uma vila muito pequena, onde morava essa família, composta por 3 irmãos. Jesus havia passado por ali, mas agora já estava em missão. Mas recebeu a notícia: Lázaro, o seu amigo, está doente. O que é que Jesus faz? Jesus larga tudo para visitar Lázaro. O que a gente faz quando alguém está doente? A gente realmente larga tudo para visitar alguém no hospital? A gente é capaz de largar todas as nossas funções, ou pelo menos aquilo que talvez seja superficial, como uma novela, um passeio, para visitar um amigo que está doente? Pois bem, Jesus nos deixou o exemplo, largou tudo, coisas extremamente importantes, que era continuar a sua missão, para revelar o seu coração de amigo, para revelar a sua preocupação com aquelas pessoas que o acolhiam bem. Eles acolhiam bem, mas agora era o momento de Jesus mostrar a sua amizade, dar essa atenção necessária para com aquelas pessoas que ele amava. Pois bem,
Jesus largou tudo e disse aos discípulos: vamos voltar para a Judéia, vamos voltar, vamos para a casa de Lázaro, ele está doente, lá está o meu amigo. E Jesus parte. E é interessante, meus irmãos e minhas irmãs, que Jesus naturalmente já sabia que Lázaro estava morto. Mas Jesus faz uma longa jornada de aproximadamente 4 dias de caminhada, porque ele não andava nem de carro, porque não existia naturalmente, nem sobre lombo de burro, ele andava a pé. E Jesus faz essa longa caminhada para quê? Para visitar o seu amigo. Mas, quando ele chega lá, a grande surpresa, Lázaro está morto. E é interessante nós entendermos como se sepultava no antigo Israel, para que nós entendamos também o Evangelho. Quando alguém morre até hoje em Israel, para aqueles que praticam o judaísmo, não é? O corpo é colocado em uma mesa, esse corpo é lavado, é dado um banho nesse corpo, não é? Para dizer que aquela vida vai ser purificada definitivamente por Deus. Depois, essa pessoa é enfaixada, como se enfaixa uma múmia, totalmente enfaixada. É colocada na orelha dessa pessoa, não é? 2 ramos de oliveira, para dizer que ele é judeu. Finalmente, é colocado uma faixa sobre todo o corpo. Depois dessa faixa, um pano que envolve a cabeça, além daquelas faixas. Essa pessoa é colocada dentro do túmulo de areia, de terra, e nada pode ir com essa pessoa, nenhum caixão, porque ele volta para a terra e a terra é colocada sobre essa pessoa. Depois se coloca uma grande pedra. Para quê? Para proteger especialmente as pessoas do cheiro ou de outras coisas parecidas. Algumas pessoas que têm um pouco mais de condições, se cavava uma rocha e ali se colocava a pessoa. Lembrem-se de que Jesus foi colocado em um túmulo e Lázaro também vai ser colocado nessa espécie de túmulo. Sim, na terra, mas dentro de uma pequena caverna, se nós podemos assim exemplificar. Ora, Jesus chega lá e o diálogo é muito bonito. Maria, que era sempre a mulher contemplativa, a irmã de Marta, está dentro de casa chorando. E Marta, que é sempre aquela que toma a dianteira, sai correndo para encontrar com Jesus. O diálogo depois é muito interessante. Se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido, porque aquela família acreditava perfeitamente, plenamente, que Jesus é realmente o Messias, o Filho de Deus. Haviam largado todas as tradições anteriores, haviam largado tudo aquilo que eles acreditavam para acreditar única e exclusivamente em Jesus Cristo. Que beleza, meus irmãos, é aquele que tem fé. E no diálogo vão dizer, não é? Nós sabemos, não é, que se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. E Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim não morre para sempre. Coisa que nós devíamos ter na cabeça o tempo todo. Nós não estamos fadados, meus irmãos e minhas irmãs, à morte definitiva. Nós não estamos condenados a um túmulo para sempre. Nós não estamos condenados a uma morte que vai acabar com toda a nossa existência. Mas para cada um de nós está reservada a ressurreição e a vida. E a vida definitiva no coração de Deus. Pois bem, Jesus pede que mostrem aonde Lázaro foi sepultado. E lá é muito interessante. Jesus mostra uma coisa que nós devíamos mostrar o tempo todo, ou seja, a sinceridade de um sentimento. Jesus nos disse, o Evangelho ficou profundamente atormentado internamente, como a gente fica se uma mãe morreu, se alguém que a gente ama teve um acidente, ou se alguém está com uma doença muito grave, especialmente aquelas pessoas que nós amamos, muito mais ainda se for um filho. Qual o resultado? Quando Jesus recebe aquela notícia de que Lázaro morreu, é como se ele tivesse recebido um soco no estômago. E ele fica totalmente perturbado. E isso é muito bonito. Por quê? Porque mostra os sentimentos de Jesus. E a continuação do versículo vai nos dizer que Jesus chorou. Isso é interessante. E isso é extremamente profundo para a nossa vida. Por quê?
Porque nós podemos passar a vida ao lado de muitas pessoas e nunca chorar por elas. Nós podemos dizer que a gente é capaz de amar alguém e nunca ter chorado por essa pessoa. E eu não falo só das lágrimas externas não, mas eu digo ter o sentimento de quem acolhe, de quem ama, de quem abraça, de quem se preocupa com a vida dos outros. Resultado, Jesus chorou. Mostrou o seu coração terno, o seu coração que amava, mas amava de verdade. Um coração que sente saudade da pessoa. E um coração que é capaz de fazer qualquer coisa para a alegria voltar para aquela casa. Resultado, Jesus vai até o túmulo e diz: removam a pedra. Porque essa pedra significava uma história acabou, ou seja, começamos uma história nova. Lázaro, venha para fora. E Jesus, no evangelho de hoje, dá uma autorização. Desamarrem Lázaro. Ou seja, Lázaro não é mais um homem que está preso às correntes da vida passada. Tirem as faixas do rosto, ouvimos também no evangelho de hoje, para dizer, agora ele vai enxergar o novo mundo. Agora ele vai falar sobre as maravilhas, não é? Dessa vida nova que Deus está lhe concedendo. Agora, esse homem vai reviver, para diante de todos proclamar, vejam o que Jesus fez comigo. Meus irmãos e minhas irmãs, só Deus tem o poder de ressuscitar. Mas às vezes nós, homens, temos o poder de matar. Resultado, Jesus mostra para nós que nós devemos lutar pela vida. Tirar as faixas que estão nas cabeças dos irmãos. Tirar aquilo que prende o nosso olhar. E de um modo especial, nós precisamos lutar como Jesus também fez, para expressar os nossos sentimentos, mas não apenas sentimentos que nós guardamos, mas como Jesus, tomar uma atitude frente à vida, levar a ressurreição para os nossos irmãos, acolhendo, lutando pela vida, mostrando às pessoas que vale a pena continuar, sair das suas sepulturas, porque muitos de nós estamos mortos pelo medo, pela não capacidade de dar o primeiro passo, por não assumir a nossa própria história, por guardar ressentimentos e por ficar o tempo todo mastigando uma vida de morte, quando Deus nos dá a possibilidade de uma vida plena, uma vida renascida pelo amor. Foi isso que ele fez no episódio de Lázaro. Ser discípulo de Jesus significa pregar a vida, pregar a verdade, lutar contra toda espécie de morte e abrir novos horizontes, não apenas para que a gente possa caminhar, mas para levar outros homens e outras mulheres para o caminho da vida. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, foi exatamente isso que fez José de Anchieta, o apóstolo do Brasil, ao longo de toda a sua existência. Sim, vivia no conforto do reinado lá de Castela. Vivia profundamente feliz com a sua família lá na Espanha. Mas Deus lhe fez um pedido. Largue o seu conforto, largue essa vida anterior, largue essa existência que você programou apenas para construir o bem bom para a sua vida. E vá lá onde os meus irmãos clamam pela sua presença. Vá lá para a nova terra descoberta e mostre a esses homens e a essas mulheres que existe um novo horizonte da graça através da presença do Messias. Vá lá e pregue a verdade para que esses homens, largando o paganismo, mesmo continuando com a sua história nas suas tribos, esses homens descubram a verdade que é Jesus Cristo. E olhe, meus irmãos e minhas irmãs, esse homem teve a coragem de atravessar o Atlântico, como muitos atravessaram, e aqui, durante anos, andou, como fez Jesus, em todos os lugares pregando a verdade, levando a vida para tantos irmãos, pacificando tribos, andando de norte a sul. De onde eu venho, lá, não é, da Bahia, embora eu seja sergipano, mas morei 30 anos na Bahia, lá existe uma capela, no bairro de Escada, em Salvador, construída por José de Anchieta. E esse homem percorreu, né, através de barco ou a pé,
as mais diferentes regiões, fundou o estado de São Paulo, fundou lá onde está a capital, foi em todos os lugares, fez um trabalho maravilhoso em Vitória do Espírito Santo, andou até a Bahia, foi até os confins, não é, daquilo que nós chamamos as terras de Salvador, e depois desceu outra vez para essas terras daqui, e por aqui passou, ou seja, um trabalho incansável. Para quê? Para glorificar o seu nome? Não. Única e exclusivamente porque queria que o nome de Jesus brilhasse no coração de homens e mulheres que nunca ouviram falar dele. Resultado, empreendeu uma obra maravilhosa. E acredite, hoje nós estamos aqui celebrando a graça desse homem que viveu 500 anos atrás, porque ele teve a coragem de nos dar o maior tesouro que ele adquiriu ao longo da sua vida. E esse tesouro foi o amor a Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, quando nós olhamos para José de Anchieta, nós enxergamos aqueles grandes milagres que ele fez na vida daqueles índios, ajudando-os na doença, ressuscitando homens que estavam sendo perseguidos, lutando para que os índios não sofressem a violência, né, que os portugueses estavam aqui trazendo, mandando carta para os reis de Portugal falando sobre as coisas terríveis que os homens brancos estavam fazendo aqui nas terras do Brasil, e lutando de um modo especial para que esses índios vivessem a dignidade de filhos de Deus. Foi essa grande obra que ele fez. E acredite, foi através disso que ele conseguiu o grande milagre de levar Jesus de norte a sul, fazendo com que Jesus fosse amado. É bonito que José de Anchieta não ia para a tribo e a primeira coisa que fazia era já falar de Jesus Cristo. Primeiro, ele brincava com as crianças, ensinava o catecismo às crianças. E através do bem que fazia às crianças, especialmente através dos grandes teatros, feito na própria língua dos índios, os pais foram se achegando vagarosamente. E ele ensinou o teatro, foi o primeiro a fazer teatros nas terras do Brasil. Foi o primeiro a inaugurar um coral com as vozes das crianças cantando na língua tupi-guarani. Foi o primeiro a fazer uma gramática da língua tupi-guarani para que os missionários que viessem para o Brasil conhecessem essa língua. E foi o primeiro homem, certamente, que de norte a sul teve a coragem, sem medo, de falar daquele que é o Senhor. Plantou sim, aqui também, nesse Poço Bento, a graça da presença de Deus, que gera a vida, o Deus dos milagres e os milagres de Deus. E ao mesmo tempo, continua intercedendo por todos nós, para que consigamos, como Lázaro, a ressurreição plena do corpo, mas também para que consigamos, como Lázaro, que um dia também morreu, a ressurreição definitiva que está reservada para todos nós. Portanto, esse homem plantou, e hoje nós colhemos nesse lugar o exemplo dessa árvore que cresceu e que deu frutos. Não teve medo, portanto, de deixar, através de muitos trabalhos para as gerações futuras, aquilo que ele mesmo colocou nessa terra, que frutificou, que somos nós, e que devemos deixar também, como ele deixou, muitos frutos para a posteridade. Meus irmãos e minhas irmãs, aliás, tem uma história que pode resumir o que José de Anchieta fez em nossa terra, especialmente aqui em Magé. Tem uma história que talvez consiga dizer, né, do seu sonho e da sua fé em relação ao futuro, e que nós podemos colher também para poder lançar adiante. Dizem que há muitos e muitos anos atrás, aqui em Magé, existia um homem muito idoso. E quando estava mais ou menos perto dos 90 anos, ele resolveu plantar um pé de jabuticaba, que demora muito tempo para dar o primeiro fruto. Quando ele estava plantando aquele pé de jabuticaba, chegaram 3 jovens e começaram a zombar daquele homem, dizendo: mas meu senhor, para que o senhor vai plantar esse pé de jabuticaba? O senhor não sabe que o senhor jamais vai comer do fruto dessa árvore? E além do mais,
ao invés de perder tempo na sua idade plantando esse pé de jabuticaba, o senhor devia ir lá para a igreja e ficar rezando, se arrependendo dos seus pecados. Aquele homem idoso, sábio, disse: meus filhos, quem sabe sobre o futuro? Só Deus sabe. Eu rezo muito para que um dia os meus netos e os meus bisnetos possam colher do fruto que hoje eu planto. E quem de nós vai saber quem vai antes? Olhe, tomem cuidado, porque a vida cabe a Deus, e eu posso até um dia rezar, mesmo velho, na sepultura de vocês. Pois bem, veio a guerra do Paraguai, e um daqueles rapazes foi convocado na guerra do Paraguai, e na primeira batalha morreu. E o segundo, andando a cavalo, uma vez pegando parelha com um amigo, caiu do cavalo e também morreu. E o terceiro, por causa da peste espanhola que atacou aqui essa região do Rio de Janeiro, ficou doente e também morreu. E aquele homem idoso mandou colocar essa história na campa de uma sepultura para dizer que todos nós não sabemos o dia, do passamento, e ao mesmo tempo precisamos plantar uma árvore para aqueles que vão vir após cada um de nós. E envelhecendo ainda mais, teve a alegria de comer a primeira jabuticaba daquela árvore que ele plantou para os seus netos, para os seus bisnetos, para os seus tataranetos e para cada um de nós. Meus irmãos e minhas irmãs, foi isso que fez José de Anchieta. Plantou, hoje nós colhemos, mas hoje somos frutos maduros para plantar no coração de cada irmão e de cada irmã, para que eles prosperem pelo nome de Jesus Cristo. Que essa seja a nossa missão e que sigamos o exemplo de São José de Anchieta, que tanto fez pelo povo brasileiro e que até hoje continua intercedendo no reino dos céus para que nós consigamos realizar os sonhos mais profundos que trazemos no coração. Sonhos de realização humana plena, mas também sonhos de realização divina, que é um dia ressuscitados, estarmos todos juntos olhando aquele que é o Senhor das nossas vidas, amado e proclamado por São José de Anchieta, que é Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Salvador. Que assim seja.